Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a esta J Editors Talks, Transportes e Logística. Fique connosco ao longo dos próximos minutos, em que olhamos com mais atenção para dois setores quase inseparáveis. A pandemia afetou sem dúvida o panorama destas duas áreas e questiona-se agora qual será o futuro no pós-pandemia, nomeadamente quais serão os principais desafios que ambas vão encarar e que oportunidades existem no horizonte no âmbito da digitalização, modernização e crescimento. É verdade, Marta. E para nos responder a essas questões e dúvidas, temos connosco o nosso painel de convidados de hoje que passo a apresentar. José Carlos Forte, Logistics and Transport Sales Lead da Arqui Consult, Gustavo Paulo Duarte, Diretor-Geral da Transportes Paulo Duarte, Diogo Marecos, Regional General Manager e Corporate Affairs da Ilport, Vítor Antunes, Managing Director da Manpower, Mário Jorge, bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais, Jorge Possolo, Diretor-Geral da GEFCO, e mais para a frente nesta conversa vai-se juntar a nós Carlos Vasconcelos, Presidente da Medway, que não conseguiu para já reunir-se connosco. Portanto, passo para ti, Marta, vamos dar início a esta J Editors Talks. Vamos então dar início e eu começo já por perguntar ao José Carlos Forte se a revolução digital teve impacto profundo no setor da logística e se é possível apontar alguns exemplos. Boa tarde a todos. Sim, claro que teve. Claro que teve a expansão dos mercados, o seu crescimento e, consequentemente, a própria pandemia obrigou a que a digitalização entrasse pelas empresas adentro. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que todo o setor foi obrigado a repensar alguns processos que tinha e a implementar determinadas ferramentas que, obviamente, lhe dessem resposta a toda esta digitalização. Nós, a Arqui Consult, como um dos maiores implementadores de soluções logísticas, quer cá em Portugal, quer fora de Portugal, trabalhamos com um produto internacional, que é o Navitrans, que tem bastantes implementações cá em Portugal, que já concentra, digamos, toda essa, uma série de plataformas que contemplam toda essa a resposta a essas questões que levantou. Dou-lhe aqui alguns exemplos. O primeiro que vos vou apontar não está ainda implementado em Portugal no caso do transporte rodoviário, por força de legislação que não contempla, digamos, essa documentação, que é o caso do ECMR, que nós já temos isso a funcionar fora de Portugal. Cá em Portugal não está a funcionar eletronicamente, funciona apenas em papel, mas trabalhamos com outras soluções, nomeadamente em termos de portais, que as empresas hoje têm necessidade de fazer um acompanhamento da sua carga com os respectivos players, com quem trabalham e com os parceiros, transferência de ficheiros EDI, plataformas de booking, onde as empresas consultam, digamos, o estado das suas mercadorias, onde é que elas se encontram, quando é que vão chegar, quando é que partem. Digamos, há aqui toda uma informação que cada vez mais hoje é procurada pelas empresas. Nós, como disse atrás, e como grandes implementadores como um grande implementador destas soluções, o produto já contempla não só na parte rodoviária, como na parte do transporte marítimo, está ligado a Intra, ou um portal Intra, que é um portal dos armadores para o transporte marítimo, onde todos os parceiros podem verificar em que ponto é que se encontra a sua carga e onde é que ela se encontra. Também no caso da carga aérea, temos alguns protocolos já com empresas como a TAP e com a Lufthansa, com alguns portais, que no caso da TAP é o Traxon e no caso da Lufthansa o Descartes, que colocam, digamos, toda a documentação necessária em termos digitais para o acompanhamento da respectiva mercadoria. Digamos que isto, no fundo, se concentra depois tudo num produto, que no nosso caso concreto é o Navitrans, que nós comercializamos e implementamos,
e já com bastantes referências cá em Portugal de todos os setores, quer no setor rodoviário, transporte rodoviário, quer no setor de transporte marítimo, transporte aéreo e na parte do WMS, o Warehouse Management System. Temos algumas das maiores referências cá em Portugal, posso-lhe apontar aqui 2 ou 3, o caso da TJA, Transportes J. Amaral, Transportes Álvaro de Figueiredo, a Capolog, Logística, TMS, o Grupo Sousa na Madeira, enfim, uma série de empresas que trabalham connosco já há bastantes anos e estão em constante renovação, portanto, dos seus sistemas e colocando sempre toda a tecnologia que o produto dá aos seus utilizadores e consequentemente, aos clientes. Muito obrigado, José Carlos Forte. Gustavo Paulo Duarte, o aumento do e-commerce, aqui também muito acelerado pela pandemia, levou à procura de novas respostas logísticas, já sabemos, para assegurar também a entrega dos produtos cada vez mais variados a um público que, também já vamos sabendo, é cada vez mais exigente. Eu pergunto-lhe como é que está o setor a responder a estes novos desafios. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Do nosso lado é óbvio que as dificuldades foram reais e o ajustamento e todos os que durante a pandemia e principalmente os confinamentos se viram fechados em sua casa, a dificuldade de chegar a alguns produtos à sua casa foi muito difícil, porque as empresas não estavam preparadas, ou pelo menos estavam a vir sendo preparadas, mas não estavam preparadas para a realidade que aconteceu em menos de um mês. E, portanto, não se fala só da dificuldade de ter viaturas ou de conseguir entregar. É óbvio que a tecnologia tem que acompanhar e as empresas que não o fizerem nos próximos tempos dificilmente vão conseguir sobreviver nesta nova realidade. O aumento é real, o aumento daquilo que aconteceu na vertente e-commerce subiu bastante, e estamos a falar na ordem dos 70%. Não sei se agora, tem caído um pouco, mas nunca vai voltar para o que era, estará sempre acima daquilo que era a normalidade, e as pessoas forçadamente acabaram por reconhecer e por conhecer o novo modelo de compras, e a verdade é que cada vez mais estas novas gerações estão mais aptas a esta realidade. O setor da logística tem que se modernizar, modernizou-se, mas nós paramos, e eu tento não ser alarmista, mas sou muito realista. A verdade é que nós não podemos só falar que tudo vai acontecer, as dificuldades são reais, a falta de pessoal é real, os custos laborais numa Europa como nós a conhecemos têm vindo e a tendência será a aumentar, e portanto não podemos achar que o custo das encomendas vai continuar a reduzir, e cada vez mais, e todas as empresas que trabalham no e-commerce deparam-se com uma falta de rentabilidade real, e isto para nós é muito importante. É preciso perceber que para ter sustentabilidade é preciso que o negócio assim também o acompanhe. E, portanto, vivemos numa Europa século XXI, sabemos dos custos laborais e da realidade europeia, e, portanto, para nós é com expectativa que também vamos acompanhando estas alterações. As pessoas também têm que perceber que não vale tudo, a verdade é esta, não vale tudo. Hoje reconhecemos muitas das práticas deste setor das entregas. Poucos contratos de trabalho, muito trabalho temporário, muita pouca legalidade em cima daquilo que nós consideramos que é um contrato de trabalho. Não podemos substituir contratos de trabalho com prestações de serviço, e portanto isto é uma realidade do setor, e vemos muito nas grandes cidades, vistos turísticos ou não vistos turísticos a trabalhar, a fazer as entregas, pouco povo português, e portanto nós temos que cair um pouco em nós e perceber que não vale tudo. É preciso regular, é preciso acompanhar, e a verdade é que vivemos num país em que as dificuldades são reais para todos, e não podemos andar a fechar os olhos a muitas das coisas. E, portanto, para nós, e eu principalmente, não só no Transportes Paulo Duarte, mas também no setor em que eu estou envolvido, a questão da localização é uma realidade, e todos temos que acompanhar, e todos temos que estar envolvidos com isto. Nós não podemos só achar que vamos receber as encomendas em nossa casa só porque ela cá chegou. É preciso perceber um bocadinho a cadeia, e é preciso que todos os agentes da cadeia estejam envolvidos com um plano estratégico nacional para que nós nos possamos afirmar como um país moderno e um país das novas gerações. Muito obrigada, Gustavo Duarte. Pergunto agora ao Diogo Mareques. Portugal tem uma posição costeira privilegiada como porta de acesso à Europa, todos nós sabemos. Mas pergunto-lhe o que falta para sermos a grande plataforma de ligação, logística de ligação, entre a Europa e o resto do mundo.
Boa tarde, muito obrigado antes de mais pelo convite, em nome da Wilpar. Uma rápida apresentação apenas do grupo. Nós somos um operador portuário internacional, somos atualmente o 12º maior operador portuário do mundo e o 2º maior europeu, e assumimos como objetivo estarmos no top 10 até 2025. Nós em Portugal exploramos os terminais que são conhecidos, do Terminal de Contentores de Leixões, a Lisconto, aos Sotagos, entre outros. Relativamente à questão colocada, de facto, nós temos uma localização geoestratégica muito favorável. Nós temos uma área terrestre de cerca de mais de 91 mil quilómetros, o que corresponde ao 11º lugar na ordenação do país em termos de dimensão. Nós temos uma soberania ou jurisdição sobre o mar marítima que corresponde a cerca de 18,7 vezes a área terrestre que nós temos. E com uma história tão ligada ao cluster marítimo, a costa de Portugal ocupa de facto uma posição privilegiada no Oceano Atlântico, onde confluem as rotas marítimas internacionais de mercadorias. Atraí-las e reter aquelas mercadorias, mesmo que o seu destino final não seja Portugal, é uma das melhores formas de aproveitar as potencialidades do mar. Contudo, Portugal pode e deve fazer muito mais nesta matéria. O que temos em meios naturais não tem correspondido a meios técnicos. Habituámos-nos a ver Espanha como um concorrente e quase andámos por isso. Marrocos, aqui ao lado, tem nos últimos anos feito um importante investimento no setor portuário, quer a nível legislativo, social e de meios técnicos, com a aquisição de equipamentos modernos e que oferece serviços e que coloca as mercadorias na própria Europa. E por isso nós, em Portugal, temos de competir com o mercado em Espanha e ainda estamos a tempo de tirar o melhor partido das condições naturais de que falávamos. Para tanto, devemos investir na ferrovia. A rede ferroviária nacional é baseada principalmente numa infraestrutura com mais de 100 anos. É atualmente uma aposta do atual governo fazer uma aposta neste setor e que é imprescindível para ligar Portugal às redes ferroviárias transeuropeias. E isto é essencial para a circulação de mercadorias. Portanto, a ferrovia e os portos são complementares. Outra ferramenta indispensável é diminuir a burocracia, é ter uma cultura centrada no papel. Devemos, por isso, modernizar as nossas infraestruturas portuárias, aumentando a sua profundidade, ou seja, os fundos junto ao cais, para que possamos receber os navios maiores, aqueles que ainda há pouco tempo foram tão falados no canal do Suez. E os custos de uma estratégia como esta para o país são de facto reduzidos, dado que podem ser feitos por privados como o Wilpar e não temos de onerar os contribuintes portugueses. Outra medida que queremos que seja muito importante para atingirmos esse objetivo é aumentarmos o prazo das concessões. Na Europa, eles podem facilmente atingir os 75 anos, mas a verdade é que em Portugal nós temos 30 anos de concessões e isto é muito pouco para que os privados possam ter o retorno dos investimentos feitos e que são muito avultados. Mais uma vez, são feitos com dinheiro do privado e não com dinheiro de todos nós enquanto contribuintes. Portanto, e para finalizar, estes desafios que nós apresentamos, se forem ultrapassados, podem contribuir decisivamente para o aumento do peso da economia do mar no PIB português, para a criação de emprego estável, diminuição dos picos de trabalho, que caracterizam a atividade portuária e outras, não é, ligadas a este setor, e a afirmação ou a reafirmação de Portugal como uma nação marítima. Da nossa parte da Wilpar, nós estamos fortemente comprometidos em ajudar e, claro, de modo sustentado, a melhorar as nossas potencialidades no mar. Muito obrigado, Diogo Marecos. Vítor Antunes, neste setor que está em constante transformação, temos aqui um mercado sempre muito volátil, com as novas exigências da sustentabilidade, com esta aceleração da transição digital. Diria que é cada vez mais essencial para o sucesso das organizações serem capazes de reter o talento. Bem, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar presente. Respondendo diretamente à sua questão, o talento é fundamental para o sucesso das organizações, sem qualquer sombra de dúvida. Agora, essa expressão reter talento, eu substituiria por conectar talento. E porquê? Há aqui um ponto de partida, não é? Esse ponto de partida já foi endereçado por quem falou anteriormente e que está relacionado com a constante transformação deste setor. E se as organizações trabalham de maneira diferente, porque são obrigadas a trabalhar de maneira diferente para poder responder aqui a uma série de fatores, então também irão necessariamente precisar de competências diferentes. E, portanto, isto vem reforçar aquele eterno desafio da escassez de talento, que é algo que vamos debatendo incessantemente ao longo dos anos,
mas que se está a agravar. A verdade é que se está a agravar. Se há um ano nós falávamos que 46% das organizações tinham dificuldade em preencher as vagas que lançavam para o mercado, na última versão do Talent Shortage Survey, esse número cresceu para 57%. Se olharmos única e exclusivamente para o setor da logística, então esse valor é de 68%. Portanto, este feedback vem de 25 mil empresas com as quais temos vindo a falar. E, portanto, e agora, numa realidade em que a taxa de desemprego até esteve a crescer, até novembro, portanto, se antes dizíamos que não tínhamos pessoas, agora temos que dizer que há um desencontro entre as competências que o mercado procura e aquelas que as pessoas efetivamente detêm. E, portanto, isto leva-nos logo para duas questões, não é? Que estão relacionadas com essa capacidade de atrair, de desenvolver e de nos conectarmos com vista à fidelização do talento. E, portanto, a primeira tem a ver com ouvir os candidatos e a segunda passa por termos capacidade de agir em função disso. Ouvir os candidatos. Nós registramos também aqui o feedback de cerca de 14 mil candidatos que identificaram 5 tendências que são aceleradoras do seu processo de tomada de decisão de carreira. Salário, personalização, desafio profissional variado, a flexibilidade nos modelos de trabalho e surge agora aqui uma quinta noção que está relacionada com a noção de propósito organizacional. E é aqui que as organizações têm a verdadeira possibilidade de se começar a conectar com os seus colaboradores, partilhando desde o início a sua razão de ser, a sua missão, a sua visão, a forma como ambas se relacionam com os seus objetivos e que se propõem e como é que se transformam em scorecards que sejam claros e que garantam o alinhamento do talento com as organizações. E isto também não vai acontecer se não investirmos nas nossas lideranças. 89% das direções de RH acreditam que os seus líderes não estão preparados para liderar neste novo normal. E porquê? Por um lado, existem as competências que pensamos sempre quando pensamos num líder, e essas estão adquiridas, clareza, adaptabilidade, resiliência, drive, mas depois há 20% das competências que se transformaram em função daquilo que estamos a viver e que vamos chamar de coragem para liderar. E isto tem a ver com potenciar talento e com acelerar desempenho. E, portanto, quando isto acontece, as pessoas pertencem verdadeiramente. E um colaborador que pertence está bem, e se está bem, fica. E, portanto, respondendo novamente diretamente à questão, nós não precisamos de as reter, precisamos é de desenvolver o talento. Muito obrigada, Vítor Antunes. Mário Jorge, o mundo está assolado pela pandemia há mais de um ano. Os países têm sido afetados de forma diferente por esta doença, levando a políticas diferentes relativas às fronteiras e à circulação. Eu pergunto-lhe que efeitos teve a pandemia no comércio internacional. Boa tarde, grato pelo convite. Endereçado à Ordem dos Bastidores Oficiais e a mim próprio, e quero cumprimentar todos os presentes pelo que estão a acompanhar este evento. Quanto à questão colocada, a pandemia teve várias fases. Inicialmente, a China, acabada de sair do seu ano novo, quase que paralisou. As medidas tomadas foram muito fortes, tiveram forte incidência na saída das mercadorias desse país. O que teve repercussões na medida em que a China cada vez mais é a fábrica do mundo. Mas logo com o crescer da pandemia, o mundo virou-se para a procura de dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual. A procura desenfreada por ventiladores foi algo nunca esperado. Com medidas adotadas por países individualmente ou pelo conjunto da União Europeia, com especial incidência no tráfego aéreo, deu-se um caraço no transporte de mercadorias por essa via, que também foi afetada pelo encerramento de fronteiras internas durante esse período. No entanto, todo este tempo existiu uma resposta muito assertiva de todos os intervenientes do comércio internacional. Uma alteração de procedimentos e, sem dúvida, um esforço hérculo, mas pouco reconhecido de manter em funcionamento toda a cadeia de abastecimentos. Numa palavra, ninguém parou, existiram sim, e muitas adaptações à nova realidade. No caso concreto, os despachantes oficiais que represento, desde o início conseguimos, tanto como classe, como cada um per si, superar as necessidades que iam surgindo. O trabalho junto às alfândegas nunca parou, e aqui uma palavra de reconhecimento para com as alfândegas que sempre marcaram a sua presença e que, em conjugação com os diversos operadores, souberam adaptar-se às novas realidades. A implementação do teletrabalho com uma desmaterialização dos processos aduaneiros surpreendeu pela rápida implementação que, e deixo aqui o desafio às alfândegas, esperamos
que se mantenha e que evolua e não volte ao antigamente. Um dos casos mais paradigmáticos desta pandemia foi, sem dúvida, um crescimento exponencial do comércio eletrónico, que penso que mais à frente iremos abordar. No geral e em conclusão, a resposta do comércio internacional foi muito boa e o caso que é paradigmático está em duas gamas de produtos essenciais que continuaram a fluir e não houve rupturas, dispositivos médicos e EPIs, e que em escassos 3 meses os preços que subiram de uma forma louca voltaram a valores aceitáveis e normais para o comércio internacional. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Jorge Possolo, a pandemia obrigou-nos aqui a reinventar a forma como trabalhamos em conjunto, porque estas medidas de segurança sanitárias a que já nos habituámos obrigaram-nos a reinventar a forma como trabalham até as equipas. Eu pergunto-lhe como é que é possível gerir tudo isto sem quebrar as cadeias de abastecimento? Bom dia a todos. Obrigado ao painel e ao convite que me endereçaram e à AGEVCO. Na realidade, não houve propriamente uma reinvenção na nossa ótica daquilo que nós fazemos ou do modo de trabalhar. Eu acho que o principal desafio, uma vez que foi uma democratização e um acesso mais frequente às tecnologias de comunicação que nos permitem, enfim, comunicar entre uns com os outros. Eu acho que o problema e o principal desafio que esta situação nos pôs tem a ver com comunicação, que é isso que nós estamos aqui hoje a fazer, em princípio. E o que é que eu quero dizer com isto? Como sabem, via e-mail, só 20% da comunicação é que passa. E, portanto, o problema é que as equipas que estavam a trabalhar em equipa de uma maneira eficiente deixaram de conseguir fazê-lo de uma maneira tão eficiente. E isso, obviamente, impacta nos resultados das empresas e impacta na eficiência das empresas. E essa é a minha principal preocupação, é manter as equipas unidas, a trabalhar em conjunto, porque isso sim, a nível de motivação, dos níveis de motivação e a nível da eficiência das equipas e do output que as equipas põem para a empresa em prática, aí é que está o nosso desafio. E, portanto, o que é que fizemos? Fizemos muito mais comunicação interna, fizemos muito mais comunicação interpessoal, usámos muito meios audiovisuais, como estamos aqui a fazer hoje, recomendámos sempre mais essa comunicação do que propriamente a comunicação por e-mail, que só serve para confirmar aquilo que já foi acordado nestas conferências, porque obviamente que a potenciação de mal-entendidos, sobretudo em empresas internacionais, onde as pessoas não falam a sua língua materna, é brutal. Não penso, é muito, muito complicado de gerir, mas nós temos conseguido gerir. Temos conseguido, a AGEVCO é uma empresa, como sabem, multinacional, que está no mercado da indústria da logística industrial e dos transportes industriais, e portanto, mas esse é o nosso principal desafio, digamos assim. E a única maneira de fazer com que as pessoas continuem com os níveis de motivação altos e continuem a fazer o output que a empresa requer é realmente estimular as pessoas a trabalhar mais em equipa, a trabalhar mais frequente, a falar mais frequentemente uns com os outros e a aumentar os níveis de interatividade entre as pessoas, mas não escrito, o nível de interatividade oral e em vídeo, para tentar manter a coesão das equipes. Muito obrigado, Jorge Possolo. Vamos passar então à nossa segunda ronda de questões nesta JTD Talks. Eu vou pedir a todos os convidados que sejam um bocadinho mais breves nas vossas respostas, se possível. José Carlos Forte, o setor dos transportes e o setor da logística, como já percebemos nesta conversa, são simbióticos, com os desenvolvimentos de um setor a afetar fortemente o outro. Eu pergunto-lhe qual é a vantagem para uma empresa de transportes ao trabalhar com uma empresa de logística externa. Eu diria que hoje, na sua grande maioria das empresas, não existe uma empresa que não se dedique ao setor da logística. Diria que
ambas estão ligadas. Cada vez mais a aposta das empresas de transporte rodoviário e de mercadorias, portanto, empresas com frota própria ou até mesmo com frota subcontratada, o seu objetivo é, a curto ou a médio prazo, enverdar pela logística, criar o próprio armazém, até porque cada vez mais as grandes fábricas, as grandes multinacionais que entregam a sua mercadoria às empresas de transporte para fazer a sua gestão, e a empresa e essas empresas de transporte terão, obviamente, aqui uma mais-valia e um lucro maior se tiverem o seu armazém para fazer a logística dessas grandes marcas, apostam nesse setor. Digamos que será no futuro, prevejo, ou nós prevemos, a Arquiconsult, que será uma mais-valia e uma aposta definitiva das empresas do transporte pela junção, digamos, que é uma empresa de transporte com a sua frota ou subcontratada, como eu disse anteriormente, apostará fortemente no seu armazém para fazer o seu controle quer seja a nível de cross-docking, quer seja a nível do próprio armazenamento das mercadorias, porque as grandes fábricas cada vez mais abandonam, portanto estão a abandonar a ter estocagem dos seus materiais e a colocá-los nessas empresas de logística, digamos. Será essa a minha e a visão da empresa da qual eu faço parte. Muito obrigada, José Forte. Gustavo Duarte, a transição para o elétrico é uma necessidade para a sustentabilidade do setor dos transportes que comporta enormes investimentos, como sabemos. Existem apoios públicos suficientes ao setor de modo a que seja possível essa transição? Bom, eu acho que é sempre mais fácil dizer não há apoios suficientes, não há, e voltamos à esmola. Eu acho que o setor não precisa de esmola, não precisa destes apoios. É preciso que o mercado, mais uma vez, entenda que esta transição terá os seus custos. Naturalmente, nós não podemos achar que fazemos tudo. É indiscutível que os combustíveis fósseis são a energia mais barata do mundo, e por isso estamos sustentada nela. E, portanto, tem que haver aqui uma maturidade do mercado, tem que haver uma maturidade na tecnologia para que, efetivamente, passados todos os anos que nós estamos dependentes do petróleo, que as novas tecnologias tenham esta maturidade e, portanto, esta eficiência também no custo. O CAPEX é muito alto. Uma viatura elétrica, e falo de um caminhão pesado, por exemplo, posso-lhe dar assim uma pequena visão dos custos. Um caminhão a gasóleo hoje custará à volta dos 85 mil euros, um caminhão elétrico custará 300 e qualquer coisa mil, a mesma coisa. E, portanto, isto estamos a falar de diferenças muito grandes, e o custo da energia não é isso que vai compensar este investimento. E, portanto, aquilo que nós percebemos é que a tecnologia ainda não é aquela que nós necessitamos. O elétrico, para as grandes cidades, é possível que venha a ser uma solução, mas não é uma solução de longo prazo. Achamos que há outras soluções, nomeadamente o hidrogênio, é algo que está a aparecer mais frequente no nosso setor, e os apoios existentes aliás, os apoios inexistentes são a realidade do nosso setor. Portanto, aquilo que nós encontramos, e imaginem uma distribuição de uma grande cidade. Hoje em dia os caminhões trabalham 24 horas, se calhar algumas horas dali da noite que não se consegue trabalhar, mas os caminhões trabalham, na sua larga maioria, 24 horas. Um caminhão elétrico não consegue fazer isto, um caminhão elétrico tem que parar para carregar. E ao nós encontramos soluções, e esta questão do hidrogênio é algo que vai mudar este paradigma, porque efetivamente o hidrogênio vai conseguir que se trabalhe como se trabalha, não criando grandes alterações à cadeia logística. E, portanto, é óbvio que a maturidade dos fabricantes, a maturidade da tecnologia, nos próximos tempos tenderá a reduzir este custo, a fabricação em série efetivamente irá reduzir estes custos, mas ao dia de hoje não é só com incentivos, não é tirar dinheiro para cima das empresas, não é criarmos aqui, depois todos nós contribuintes percebemos onde é que nós gastamos mais. É óbvio que agora aquilo que se fala é vamos pôr todos os autocarros públicos elétricos, está bem, mas isso pagamos todos nós. A Margaret Thatcher, quando tomou posse, disse sempre: eu faço o que vocês quiserem, mas o dinheiro é vosso, nunca se esqueçam. E, portanto, nós temos que perceber para onde é que vamos, temos que perceber qual é a estratégia que queremos, e a verdade é que eu há pouco ouvi falar na ferrovia.
eu não sei se a ferrovia vai ser o futuro, era há 100 anos, eu não sei se para a frente não é, os caminhões elétricos são uma realidade, os caminhões de hidrogênio são uma realidade, caminhões autónomos são uma realidade, as estradas com 14 caminhões autónomos conectados entre eles são os comboios do futuro, e é isto que nós temos que perceber, se vale a pena outra vez voltar a pôr os largos milhões que se falam na ferrovia espalhar ferro, ou as estradas já estão feitas, os caminhões são autónomos. Hoje falamos no platooning de caminhões, é uma realidade já no norte da Europa. Os caminhões já andam sozinhos, a verdade é esta. E, portanto, nós temos que perceber se os comboios, como os conhecemos, não vão ter que mudar, e as tecnologias estão a mudar muito, e se há uns tempos se dizia que o comboio era o melhor porque era mais eficiente ecologicamente, hoje os caminhões vão ser muito mais eficientes ecologicamente do que os comboios, e, portanto, nós estamos num paradigma que é preciso parar para pensar e perceber se verdadeiramente espalhar ferro, uma coisa que já devia ter sido feita, falou-se aqui há 70 anos, mas se calhar nos últimos 30 devíamos ter acelerado. Não o fizemos, perdemos este comboio. Então, muito bem, vamos pensar se os comboios do futuro são os comboios de antigamente. E, portanto, é um bocadinho aquilo que nós esperamos, que a nova tecnologia e as novas realidades que estão a ser apresentadas todos os dias no nosso setor e vão ser muito mais rápidas, pelaquela questão que eu vos comentei da falta de pessoal qualificado e de pessoal, eu não conheço nenhum filho de amigo meu que queira ser motorista de profissão, é uma coisa que é natural do setor. E, portanto, a tecnologia vai acelerar muitíssimo na questão dos autónomos. Se calhar era uma coisa que nós vimos nos filmes daqui a 30 anos, mas a verdade é que se calhar daqui a 7, 10 anos já temos uma realidade no mercado. E, portanto, é óbvio, o elétrico não será com os subsídios, não será com nada disto. Eu acho que tirar dinheiro para cima da economia nunca foi uma grande solução. É verdade que tem que aparecer volume e vontade política para que isto aconteça. Muito obrigado, Gustavo. Paulo Duarte. Diogo Marecos, o setor dos transportes está, como o Gustavo dizia bem, profundamente dependente das infraestruturas do país. Eu pergunto-lhe como é que avalia Portugal do ponto de vista das infraestruturas e o que é que podia ser melhorado, muito rapidamente. Obrigado. Bom, o sistema portuário português é, como falávamos há bocado, essencial para a entrada e saída de mercadorias, sendo através dos portos nacionais que o país é abastecido com tudo, com aquilo que comemos, com o que vestimos, com o que utilizamos. Assim como é para estas infraestruturas que a maioria das exportações portuguesas chega aos seus destinos. A integração que a Wilpor fez em 2016 dos terminais portuários da Ibéria no nosso portfólio representa um desafio, porque nós desde logo encontramos necessidades de investimento muito elevadas. Como dissemos há bocado, as infraestruturas portuárias estão muito bem localizadas, contudo, precisamos de as atualizar em termos de sistemas informáticos e de equipamento portuário. Da nossa parte, nós estamos a implementar o software Navis para as nossas operações quer em Portugal e em Espanha. Em janeiro de 2021, Lisconto tornou-se o primeiro terminal em Portugal a implementar o TOS, o Terminal Operating System, da Navis, que é um sistema utilizado entre os maiores e mais eficientes portos e terminais do mundo. E é essencial a modernização dos próprios terminais europeus. Portanto, por aqui nós vemos que o caminho da digitalização é extremamente necessário em Portugal para podermos competir com outros países. E como dizia há bocadinho, a maioria destas infraestruturas carecem de novo equipamento industrial portuário, como novas gruas, a renovação do atual equipamento através da sua conversão elétrica, ecologicamente mais sustentável, e que já está em desenvolvimento em alguns dos terminais portugueses, como o Porto de Leixões. Aqui, no Porto de Leixões, nós estamos a concluir investimentos de 43,4 milhões de euros. Outra necessidade que as nossas infraestruturas portuárias têm é de aumentar a sua profundidade, os fundos junto aos cais da postagem de navios, para podermos então receber e atrair maiores navios, como também falámos há bocadinho. Estes investimentos procuram não só melhorias de eficiência, como ganhos de produtividade, como também acrescentar valor à indústria e permitir a Portugal competir com as infraestruturas espanholas e marroquinas. Importa ter presente que o sistema portuário português está sempre no modelo de concessão, o que implica que todos os investimentos a realizar não só têm de ser negociados e autorizados pelas autoridades portuárias, que são entidades públicas, como, e mais relevante para os portugueses, os investimentos são feitos com dinheiro privado. Ou seja, uma forma de obter investimento sem que os contribuintes tenham de colocar dinheiro e permitir que o Estado afete recursos financeiros aonde são mais necessários. Veja-se o que aconteceu e como vimos a falar com a atual pandemia. Da nossa parte, a Wilpor está atento ao mercado e espera poder investir mais em Portugal. É pelo que temos planos ambiciosos para o Porto de Leixões, entre outros, que pode ser a porta de entrada da Península Ibérica e, mais uma vez, pode de facto dar aqui um boost ao país em termos financeiros muito interessante.
Muito obrigada, Diogo Marecos. Vítor Antunes, a transformação dos setores de logística e transportes trouxe consigo a necessidade de atrair ativos com novas competências e conhecimentos. O que procuram estas empresas nos seus colaboradores? Já o disse há pouco, 68% das empresas do setor da logística têm dificuldades em preencher as vagas que lançam para o mercado. Isto tem a ver, pronto, também já falámos, porque houve uma aceleração do processo de transformação digital, e isto requer aqui uma combinação de soft skills com skills tecnológicas. E, portanto, se nós olharmos para a lista das funções mais afetadas pela dita escassez de talento, estão algumas que são fundamentais para o setor de logística e transportes. Temos os motoristas, temos o serviço e apoio a cliente, que são fundamentais para o track and trace de encomendas, temos o controle e a monitorização de qualidade e, portanto, logo por aqui ficamos com uma noção da dimensão do desafio. Voltando aqui à combinação das soft skills com as skills tecnológicas, a combinação entre ambas significa potencial humano. Se olharmos para o relatório do Fórum Económico Mundial, o Future of Jobs Report 2020, ele contém também uma lista de 20 funções cuja procura está a aumentar e das 20 funções também cuja procura mais está a diminuir. E quando analisamos, confirmamos o que estamos então a querer dizer, que é que existe uma verdadeira revolução de competências. É preciso formar, mas é preciso formar de maneira a que as pessoas aprendam. Há pouco houve um dos participantes que aflorou este aspecto. Existe cada vez mais uma maior apetência para conteúdos curtos e a própria crise também acelera a procura por competências técnicas e competências humanas. Soft skills mais procuradas: comunicação, gestão de prioridades, adaptabilidade, pensamento analítico, iniciativa e empatia. Estas são muito valorizadas, são cada vez mais valorizadas e mais procuradas. E se calhar constituem mesmo a espinha dorsal do sucesso do mundo do trabalho. As organizações estão a perceber também que precisam de uma força de trabalho que aprenda continuamente, que seja ágil para novas tarefas, que esteja pronta e que seja resiliente para momentos de mudança e para momentos de disrupção como este que estamos a viver. Portanto, a própria transferência massiva para modelos de trabalho remoto significa que a colaboração, o trabalho em equipa e outras soft skills são muito procuradas. Os próprios colaboradores também querem isto. Eles dizem, 89% dos colaboradores dizem que querem mais oportunidades de aprendizagem, seja através de formação à distância, desenvolvimento de competências ou coaching de carreira. E, portanto, o que é que podem as organizações fazer? Podem formar, e 84% delas dizem que vão efetivamente investir em formação. Na versão de 2011 deste estudo, o número era de 21%. Podem atrair, e isto passa por ouvir as preferências dos colaboradores, que também já abordámos na questão anterior, e desenvolver propostas de valor do empregador que reforcem o employer branding das empresas, e depois adotar novas pools de talento alternativas e garantir que se criam condições para que os nossos colaboradores se mantenham relevantes no mercado de trabalho, seja dentro ou fora da nossa organização. Muito obrigado, Vítor Antunes. Mário Jorge, vivemos num mundo onde o comércio é cada vez mais global, onde as empresas importam e exportam em grandes quantidades e os próprios consumidores encomendam facilmente produtos de outros continentes. Eu pergunto-lhe como é que é possível garantir a segurança de todos estes processos? A pergunta é muito feliz e cheia de propósito. Na verdade, as alfândegas deixaram de ser simples locais onde se cobram impostos. Embora a cobrança de direitos aduaneiros, de IVA, de IEC e ISD continue a ser muito importante, certo é que um dos principais papéis das alfândegas nos dias de hoje é assegurar que as mercadorias que chegam às nossas empresas, às prateleiras de supermercados e aos nossos lares são seguras para serem utilizadas e consumidas. A União Europeia tem grandes preocupações com o consumidor, mas também com o desenvolvimento sustentado, tem preocupações com a segurança das pessoas e bens, preocupações de sustentabilidade económica e ambiental, de compliance aos mais diversos níveis e nas mais diversas áreas. Na mesa de um despachante oficial passam documentos relativos a mercadorias de todos os setores da economia e na grande maioria dos setores há uma forte regulamentação. Veja-se a título de exemplo a regulamentação relativa aos produtos eletrónicos que têm normas de segurança relativas às baixas voltagens,
ao nível dos resíduos, da marcação CE e até porventura ao licenciamento de marcas, propriedade industrial, etc. O despachante, em conjunto com o cliente e com a alfândega, obviamente deve cuidar que as mercadorias sejam acompanhadas de toda a carga processual necessária à boa importação da mercadoria. Mas note-se que esta necessidade não é meramente processual. Além de despachantes, somos consumidores e por isso entendemos que o cumprimento da regulamentação em vigor é assegurado para não corrermos riscos de saúde e segurança quando comemos uma pescada da África do Sul ou quando bebemos uma água do Brasil ou quando ligamos um telemóvel à corrente ou compramos um brinquedo para oferecer a uma criança. Um elemento-chave neste processo de controle de segurança são os controles de riscos. Os controles de risco são hoje maioritariamente feitos através de meios eletrónicos, ou seja, através da análise rápida por parte das alfândegas dos riscos que as mercadorias vindas de qualquer ponto do globo podem acarretar. Estas análises começam, em muitos casos, antes mesmo das mercadorias partirem. Veja-se o caso do transporte aéreo, entramos no avião para fazer turismo, sabemos que este avião também é aproveitado para transportar mercadorias para um destino. As alfândegas sabem e tomam diariamente decisões de permitir o embarque ou de negar o embarque a mercadorias que podem colocar em risco a segurança do transporte ou podem colocar em risco a segurança do utilizador/consumidor no destino. Claro que há também a possibilidade do controle físico das mercadorias continuar a ser feito e ainda bem, porque há mercadorias que escapam à análise de risco, mas que depois chumbam quando controladas fisicamente. Todavia, temos de perceber que a quantidade brutal de mercadorias todos os dias chega aos nossos portos e parte dos nossos portos não se compadece com controles físicos generalizados. Portanto, apenas uma pequena amostra é controlada fisicamente. Em conclusão, diria que o controle de segurança cresceu brutalmente após o 11 de setembro, veio para ficar e será sempre e cada vez mais assegurado pelo Big Brother tecnológico aduaneiro que nos habituámos a aceitar. Neste contexto, sem dúvida alguma, que o despachante oficial tem um papel preponderante no relacionamento de e para com a alfândega, dadas as suas competências e as valências. Muito obrigada, Mário. Jorge, os consumidores estão hoje cada vez mais atentos à questão ambiental. Também as autoridades nacionais e internacionais são cada vez mais exigentes nas metas ambientais. Ao mesmo tempo que os consumidores esperam ter produtos de todo o mundo constantemente disponíveis, como é que é possível aumentar a sustentabilidade do setor e ao mesmo tempo satisfazer o consumismo do público? A nossa preocupação tem sido ajudar nesse sentido. E para ajudar nesse sentido temos que ter as métricas certas e medi-las de uma maneira sistemática para ajudarmos não só a nossa empresa, como também os nossos clientes a baixar os níveis da pegada de carbono que cada um tem. Da nossa parte nós temos, ligado ao nosso Transport Management System, temos uma aplicação que permite que cada um dos nossos clientes meça quais são as emissões de carbono dos seus envios. E, portanto, só se consegue fazer uma aproximação sistemática à diminuição dos níveis da pegada de carbono fazendo um seguimento constante dos indicadores de performance associados a isso. E é isso que nós tentamos fazer com os nossos clientes. Portanto, nós temos, como já disse, ligado ao nosso TMS, um programa que permite calcular para cada cliente a sua pegada de carbono quando transportam connosco. Por outro lado, devido também a essa postura, a GEFCO ganhou a classificação internacional mais reconhecida EcoVadis Gold, que nos põe numa boa classificação a nível de produção nesta área, e temos, obviamente nós, internamente também, uma política muito, muito forte de seguimento sistemático dos KPIs, portanto, dos Key Performance Indicators ligados à redução da pegada de carbono. Fazemos já a produção própria da nossa própria eletricidade e seguimos, portanto, seguimos os KPIs de um modo mensal e de uma maneira muito aturada. E, portanto, a única maneira que nós temos de fazer isso, aliás, todas as empresas têm de fazer isso, é de cada uma fazer o seu trabalho no seu campo. Nós
com este programa conseguimos ajudar os nossos clientes também a seguir as KPIs de pegada de carbono, e isto não pode ser só uma pessoa a fazer. Só tem efeito quando for o mundo todo a fazer e quando toda a gente adotar este tipo de postura de seguir os KPIs da pegada ambiental. E, portanto, é aí que nós conseguimos realmente ajudar nesse sentido. Muito obrigado, Jorge. Connosco já temos o Carlos Vasconcelos e eu começo já por lhe fazer uma pergunta. Falando aqui no Plano Ferroviário Nacional, que tem como objetivo suprir as enormes deficiências da rede ferroviária nacional, quais devem ser as prioridades? Considerando os recursos disponíveis, entendemos que não nos devemos alargar por um conjunto enorme de prioridades, mas se focarmos em 2 ou 3 que sejam execuíveis. A primeira para nós é a ligação da Grândola Norte-Sines, é fundamental para nós, para dar redundância ao Porto de Sines, uma vez que neste momento só há uma zona, e para eliminar uma pendente. A segunda é a eletrificação de todas as linhas a nível nacional, nomeadamente a do ramal Neves-Corvo, e uma terceira seria os melhoramentos na linha do Norte, no eixo como é que se chama aquilo, de Hermesinde, e de eliminação da pendente de Fátima-Caxarias. Essas seriam as prioridades. As prioridades. Carlos, a sustentabilidade ecológica é uma das principais preocupações do setor. O desenvolvimento da rede ferroviária pode ser um passo importante nessa direção? Indubitavelmente, na medida em que o transporte ferroviário tem uma pegada de CO2 significativamente inferior ao transporte rodoviário por tonelada transportada. E, portanto, tudo o que seja facilitar a transferência da rodovia para a ferrovia reduzirá e terá um impacto significativo nas emissões de CO2. Por isso também o nosso apelo a uma eletrificação total da linha da ferroviária nacional, uma vez que locomotivas diesel consomem fuel e, portanto, poluem muito mais do que as locomotivas elétricas. Se me permitisse, acrescentaria somente uma questão que me parece importante. O Plano Ferroviário Nacional é, de facto, um instrumento que o país carece depois de décadas de abandono da ferrovia. Mas este plano só será execuível, a meu ver, e só valerá a pena ter um plano, desde que ele reúna o mais amplo consenso nacional a nível político e a nível dos stakeholders. Não podemos ter um plano que cada vez que muda a legislatura e muda o governo, mude também o plano. Precisamos de um plano para longo prazo, porque estamos a falar de um setor em que os investimentos são muito pesados e para se investir, um empresário, quem investe precisa de estabilidade e de segurança. E agradecer a oportunidade de apresentar os nossos pontos de vista. Fico-vos grato. Muito obrigado, Carlos Vasconcelos, Jorge Pessolo, Mário Jorge, Vítor Antunes, Diogo Marecos, Gustavo Paulo Duarte e José Carlos Forte por esta conversa. A JE Editors Talks regressam muito em breve. Já sabe que pode ver e rever estas e outras em jornaleconómico.sap.pt ou no Facebook e no YouTube. Tenha uma boa tarde.